Boa noite a quem eventualmente já esteja por aqui. A ideia, como de costume, é que quem estiver presente pode acompanhar desde já, mas de qualquer forma, como fica disponível para depois, pessoas que eventualmente não puderam estar aqui poderão acompanhar. Boa noite, Sérgio, que já comenta aí abaixo. E nós temos hoje uma conversa bem tranquila, na verdade, mas que pode ficar um pouquinho mais complexa ao longo do percurso. Nesses primeiros minutos, inclusive pensando que mais alguém pode se juntar a nós, eu vou comentar algo que... Boa noite Mário, Geraldo, boa noite Carmen também. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou comentar rapidamente, lembrar algumas questões que nós comentamos no estudo aqui na comunidade, né, no estudo com alguns membros aqui da comunidade. São 5 minutinhos comentando isso, relembrando algumas questões, e em seguida a gente aborda o texto para o dia de hoje, né, o texto que eu selecionei, que é essa parábola do servo incompassivo, alguns vão dizer do credor incompassivo. É uma parábola muito conhecida, mas já que o tema da parábola é o perdão, eu vou retomar as perguntinhas que apareceram no nosso estudo, só para que outros saibam, né, em que tipo de conversa nós andamos esses dias por aqui. Das perguntinhas que aparecem no estudo do caderno aqui do Igreja em Grupos da IELB, né, nesse caderno, eu seleciono só 3 para lembrar aqui as respostas, o que apareceu, e em seguida a gente trabalha o texto em si. Boa noite para o Mário, junto com a Valdete também, boa noite. Das perguntinhas, olha, uma pergunta, né? Será que existe algum contexto da vida humana onde o pecado não está presente e onde não há transgressão da lei divina? E isso, conversando, nós chegamos à conclusão um tanto fácil de que não, de que a vida toda da gente é repleta de pecados e em qualquer tipo de relacionamento, em todos os âmbitos, nós podemos certamente pecar, né? Não é algo difícil de acontecer. Outra pergunta que é interessante, é simples também até, com base nos textos bíblicos lidos. E nós lemos textos bíblicos de Romanos, de Gálatas, de Isaías 53, como o perdão de Deus é oferecido e como ele é recebido, né? E lembramos, obviamente, a partir dos textos, que o perdão ele é oferecido por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, é que o perdão está disponível para a humanidade, né? E ele é recebido pela fé. A terceira das 4 perguntas que eu queria comentar era a seguinte: que valor tem para você a confissão de pecados e a absolvição no culto público? E é importante a gente fazer essa pergunta para termos a oportunidade de nos lembrarmos de que a confissão e a absolvição no culto público não pode se tornar uma mera repetição, né? Um mero ler um texto litúrgico simplesmente. É algo que acontece de fato e é algo que é para ser vivido por nós na nossa integridade, né? A gente realmente confessa a Deus pecado e parte desse confessar, né, e do processo do arrependimento é a contrição, ou seja, nós realmente temos que sentir que o pecado é algo grave para nós confessarmos o pecado da forma devida. E às vezes a gente esquece disso. Outra pergunta, e a última que eu queria comentar dessa, antes de começarmos efetivamente o estudo, é a seguinte: como poderíamos ou deveríamos praticar a confissão e a absolvição particular? E isso é um tema menos falado na igreja hoje, né, entre luteranos, mas nós nos lembramos naquele dia de que a Confissão de Augsburgo diz que a confissão particular, que é aquela entre uma pessoa e o pastor,
é algo que não devia cair em desuso, e que os luteranos afirmavam ali que não deixariam cair em desuso. É claro que você não depende da confissão particular para ser perdoado. É claro que mesmo na confissão de Augsburgo já fica claro que não é necessário enumerar todos os pecados para haver perdão, não é nada disso. Mas eu lembro que para algumas pessoas e ao longo da vida em algumas situações é importante talvez ter esse contato mais direto com o pastor e poder conversar com ele, abrir o coração e receber então a palavra de perdão diretamente para essa pessoa, né, e não no âmbito maior de um público maior do culto público. Foi mais ou menos isso que nós conversamos. Obviamente lembramos da bênção que é sermos perdoados e podermos perdoar também. Questões importantes que apareceram, por exemplo, quando o Mário Geraldo mesmo, né, que perguntou perguntou, na verdade, já sabendo a resposta, né? Se há diferença entre quem é perdoado ao final da vida, uma pessoa que estava dando as costas para Cristo, mas ao final da vida, de uma vida não muito bem vivida, a pessoa se arrepende, se apega a Cristo, e então se há uma diferença. E realmente, lógico, não há uma diferença no estado de santidade dessa pessoa, porque a santidade é dada por Cristo, pelos méritos de Cristo somente. Então ela é vista por Deus como tão justa como qualquer pessoa que viveu uma vida cristã por 50, 80, 90 anos, né? E o Mário Geraldo também chegou a mencionar um ponto importante. Uma diferença que existe é que essa pessoa que só foi perdoada ao longo da vida passou a vida toda sem saber o que é o perdão de Deus, né? E isso é triste, né? Que bom nós podermos, ao longo da vida toda, desde de criança, adolescente, saber que nós somos acolhidos por Deus e perdoados por Ele. Mais ou menos esses pontos eu destaco da conversa que nós já tivemos num estudo com o pessoal da comunidade, né? Agora, a gente pode ir para o texto em si de hoje. Tem uns detalhes importantes. Eu vou fazer uma leitura para a gente lembrar o texto e depois eu vou mencionar detalhes do texto que eu acho que precisam ser mencionados, precisam ser lembrados por todos nós. E em seguida eu faço uma reflexão, meio que trazendo uma comparação, para chegar a uma conclusão, ou para relembrar uma conclusão, na verdade, né? Não tem novidades absolutas, talvez novidades mais na leitura dos detalhes. Mas vamos lá, Mateus 18, de 21 até o 35. É bom ler porque se alguém não tem o texto muito fresco na memória, terá a oportunidade de se lembrar certamente. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar o patrão, ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou.
Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai que está no céu fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Esse é o texto, né? Ele tem alguns detalhes que eu passo a mencionar agora. É um texto muito conhecido, mas textos muito conhecidos eventualmente nos pregam uma peça, né? Que a gente passa a não lê-los mais e simplesmente correr os olhos assim e deixar para trás alguns pontos importantes. É isso que a gente não quer fazer hoje, né? Deixar para trás coisas que podem ajudar na nossa leitura. Boa noite, Valquir, está aí também, chegou até nós, que bom. Bom, primeira coisa que eu queria comentar, que é importante a gente lembrar onde que essa parábola aparece, né? Ela não está solta no nada, ela está nesse capítulo 18 aqui, que vem tratando de uma série de coisas que tem a ver com a parábola em si. Pelo menos tem uma relação do tipo de conversa, é isso que eu quero dizer, não é que a mesma parábola já tenha começado antes. No capítulo 18, vejam bem, lá no 18, de 1 a 5, a conversa é sobre quem é o maior no reino dos céus. Está falando de comparação entre pessoas. No 18, de 6 a 9, é aquela conversa sobre se alguém fizer tropeçar a um dos pequeninos. Também estamos falando de relacionamento entre pessoas da igreja, né? Um fizer o outro tropeçar e tudo mais. 18, 10 a 14, vamos nos aproximando. Aqui fala da ovelha perdida com a mensagem de que nenhum deve se perder. Também estamos falando de pessoas diferentes na igreja. Do 15 ao 20, ainda no capítulo 18, o que fazer quando uma pessoa peca contra você? E aí vem toda aquela conversa sobre vá até a pessoa, conversa com ela, vá com duas pessoas diferentes, leva até a igreja. É tudo isso também do relacionamento entre pessoas que partilham da fé, né? E aí vem a pergunta de Pedro. E aí começa o nosso texto. A pergunta de Pedro vai dar o ensejo para Jesus contar essa parábola que quer resolver a pergunta de Pedro, né? Quer deixar bem assentada a resposta de Jesus. Então vem a parábola. Boa noite, Raquel, também, que escreve aqui para a gente. Uma ótima noite. E vamos ao primeiro detalhe. A pergunta de Pedro, né? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até aqui a pergunta é totalmente tranquila. Qualquer pessoa poderia perguntar isso, até por uma dúvida mesmo, assim. Mas eu vou ficar sofrendo injustiça quanto tempo, né? E aí não vai ter um momento que eu vou botar um ponto final nisso e vou dizer daqui para frente eu não perdoo mais. Mas Pedro vai além. Pedro ainda pergunta assim, até 7 vezes? Ele tem uma hipótese, né? Vamos tentar. Será que é 7 vezes, Jesus, tá bom? E Jesus vai discordar. Uma questão que surge, e aqui é uma questão que é um detalhe que eu acho que não devemos deixar passar, é o porquê Pedro pergunta por 7 vezes, né? Boa noite, Clene, que chegou aqui também. Por que 7 vezes? Há hipóteses sobre isso, e se você ler comentários bíblicos, você vai achar explicações, mas que nem sempre são muito embasadas, né? Uma explicação que é muito comum, eu vi por aí em diversos lugares, é a seguinte. Os rabinos, a tradição rabínica, dizia que você deveria perdoar uma pessoa até 3 vezes. Então Pedro estaria falando 7 para dobrar e colocar mais do que o dobro, né? Para já demonstrar que ele tinha uma boa vontade de perdoar. Mas não convence essa explicação de Pedro estar considerando a tradição rabínica de 3 vezes perdoar, e eu vou dizer por quê, né, para a gente chegar a um amadurecimento sobre essa questão dos 7 vezes. Primeiro porque a gente não tem nada registrado de tradição rabínica do tempo de Jesus e de Pedro, daquele momento, ou de antes daquele momento, dizendo que deveria se perdoar 3 vezes.
Então, de onde que esses teólogos que escreveram esses comentários chegaram a essa conclusão das 3 vezes na tradição rabínica? Eles tiraram isso da tradição rabínica, só que é posterior. O que a gente tem? Por exemplo, de um rabino chamado Yosef ben Yehudá, ele diz uma coisa muito parecida com as 3 vezes, né? Mas não é exatamente aquilo. Deixa eu achar. Ele diz assim, que quando uma pessoa comete uma transgressão, a primeira vez ela é perdoada, a segunda vez ela é perdoada, a terceira vez ela é perdoada, mas a quarta vez ela não é perdoada por causa daquilo que Deus diz em Amós 2,6. Já vamos ver Amós 2,6. A questão esse rabino, o Yosef ben Yehudá, ele viveu no século 2 depois de Cristo. Ou seja, quando ele ensinava isso, tudo bem, mas é mais de século após essa conversa de Pedro com Jesus. Não dá para a gente ter certeza de que esse ensino tenha circulado antes disso, né? E muito menos que Pedro tinha isso na cabeça para escolher as 7 vezes. Só por curiosidade, né? Vamos olhar aqui o Amós. O que o Amós fala em 2,6, né? Que ele fala que é 3 vezes perdoado por causa disso. Na verdade, o Amós, ele tem, em vários momentos, ele menciona essas 3 vezes e a quarta não, para vários povos diferentes nessa profecia, né? E perdi o Amós. Mas o interessante, o que me interessa, é que também essa é uma interpretação que o rabino faz, que não necessariamente convence, né, de Amós desse trecho. Ele diz assim, cada vez, né, na verdade ele selecionou o Amós 2,6, mas poderia ser 2,1, poderia ser 2,4, mas ele escolhe falar de Israel, né? Por 3 transgressões de Israel, sim. Por causa de 4, não suspenderei o castigo. A questão é que aqui não é uma conta matemática também, né? Não é a questão de Deus está contando assim, 3 vezes eu perdoo. Ele está dizendo, usando esses numerais, isso aparece mais vezes na Bíblia, para dizer assim, há um limite, daqui para frente eu vou reagir. Há um limite, daqui para frente eu vou reagir. Mas o rabino tomou isso como literal, né? Então depois na 4ª vez não tem perdão. Mas veja, não é um rabino que teria como ter influenciado Pedro, porque ele viveu bem depois de Pedro. Outro trecho da tradição rabínica, isso é do século, o rabino é do século 2 depois de Cristo, mas isso está registrado no Talmud babilônico, que é bem posterior ainda, né? Tem mais distância ainda, isso está escrito bem tardiamente. Esse outro rabino aqui, o rabino Yosei Bar Hanina, que é muito interessante também, ele diz que a pessoa deve pedir perdão, quem causou uma injúria, né? Quem prejudicou outra pessoa, deve pedir perdão não incontáveis vezes, né? Deve pedir perdão só 3 vezes. Só para vocês entenderem, é interessante como que ele chega à conclusão de que a pessoa deve pedir perdão 3 vezes e não 4. Ele está lendo Gênesis 50:17, que diz assim, é isso que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram porque lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do seu pai. No texto que o rabino lê, na verdade, né, tem 3 vezes a palavra por favor. Tem 3 vezes esse pedido, esse implorar perdão. E aí, a partir dessa narrativa, ele fala assim, então é só 3 vezes que a pessoa deve pedir perdão. Eu entendo que Pedro não tem nada disso na cabeça quando ele pede 7 vezes para Jesus, né? É muito, muito difícil a gente pensar que Pedro está pensando nessas coisas. O rabino aqui também, o Hanina, ele é do século 3 depois de Cristo, ele não tem contato nenhum com o tempo de Jesus e de Pedro. E eu estou dizendo tudo isso, né? Só para dizer assim, os comentários bíblicos muitas vezes têm muitas respostas, mas nem sempre de onde eles tiram as respostas faz muito sentido.
Não faz sentido afirmar que Pedro está trabalhando aqui no seu número a partir de tradição rabínica, a gente não tem evidência disso. Não tem. De onde Pedro pode estar tirando essa informação de tentar os 7 vezes, me parece muito mais plausível de um ensino de Jesus mesmo, que não está registrado no Evangelho segundo Mateus, mas alguma vez Jesus tinha ensinado algo que faria Pedro pensar nisso. E a gente tem o registro desse ensino de Jesus, sim, nas Escrituras, em outro Evangelho, no Evangelho segundo Lucas, lá em Lucas 17:4, o que Jesus ensina? Isso aqui não é a conversa que ele está tendo com Pedro aqui. Lucas 17:4 são alguns ditos de Jesus. Tá. Diz assim, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Isso aqui Jesus ensinando sem ter uma pergunta de Pedro. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Ponto. Esse é o ensino de Jesus. Me parece muito provável que Jesus tivesse falado isso aqui ou outras vezes e Pedro tinha escutado isso e Pedro quis pegar essa expressão de Jesus. É até bom para a gente ver como é perigosa às vezes a leitura literal das coisas, né? Jesus falou, se o seu irmão pecar 7 vezes e vier pedir perdão 7 vezes, perdoa 7 vezes. Mas Jesus não estava pensando num número limite e Pedro pega esse número e pensa como limite. Ah, Senhor, então até 7 vezes eu vou perdoar? E aí Jesus tem que dizer, olha, não é isso, né? Não é por aí. Não há um limite assim numérico, a gente não vai trabalhar assim. E o que Jesus vai dizer então? Não 7 vezes, 70 vezes 7. 70 vezes 7. É claro que como isso daqui, essa fala de Jesus, nessa formulação da frase, não está registrada em Mateus, só em Lucas, é difícil cronologicamente eu afirmar assim, eu tenho certeza que Jesus ensinou essa frase antes e Pedro está tomando disso daqui. Dizer com certeza não, mas é plausível que Jesus tenha ensinado isso mais vezes ou usado esse tipo de expressão e Pedro tenha ficado com isso na cabeça e agora... Só que a Pedro torce um pouco o ensino, né? Em vez de ser um modo de dizer que perdoa quantas vezes pedirem, Pedro vai dizer como limite, até 7. Agora outra pergunta, por que Jesus responde 70 vezes 7? Primeiro que não é para fazer continha, né? Não é para multiplicar 70 vezes 7 e fazer como Pedro aqui de novo e colocar um limite, né? Então é até tantas vezes... 490 vezes que eu vou perdoar, eu vou anotar e aí eu vai vencer. Né? Não é isso, a gente estaria cometendo o mesmo erro de Pedro de querer pôr um limite. Obviamente não é a proposta de Jesus. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante de onde Jesus tira essa resposta, né, dos 70 vezes 7 e não simplesmente diz para Pedro assim, não tem limite. Para isso, a gente vai passear lá em Gênesis. Curiosamente, vamos lá para o começo da nossa história, Gênesis 4. É claro que se vocês tiverem a Bíblia por aí, podem procurar também, até para as mãos ficarem ocupadas e a concentração na conversa longa não ficar tão custosa. Mas olha só, todo mundo lembra, né, que Caim matou Abel... E aí Caim depois fica com certo receio de ser assassinado por isso, né? E aí o Caim vai falar assim, quem se encontrar comigo me matará. E Deus diz assim, o Senhor, né? O versículo 15 do capítulo 4 de Gênesis. O Senhor, porém, lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. 7 vezes. Depois de um tempo... Vem o tal do Lameque e vai dizer para suas esposas assim, lá no capítulo 4 ainda, versículo 23 e 24. Lameque diz assim, Adá e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou.
Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Essa é a mesma conta que Jesus usa. É lógico que isso é um texto que marca, né? Ele está na memória de Jesus, está na memória dos discípulos, de todo o povo judeu. Mas o que Jesus faz? Né? Ele pega essa continha do Lameque, que multiplica a vingança, e não é 7 vezes mais, é 70 vezes 7, ou seja, é um número absurdo, assim, né? Vai ser sem limite. E Jesus inverte, não o número, mas inverte o que fazer com o número. Em vez de vingança, perdão. Né? Não é vingar 70 vezes 7, é perdoar 70 vezes 7. E se a vingança na cabeça de Lameque perdia o limite, aqui em Jesus o perdão perde o limite. Né? O perdão não tem mais esse limite numérico. Então 70 vezes 7. Mas é interessante pensar esses números, né? Eles não são tão ao léu assim, né? Eles estão com um texto na cabeça, que é esse texto de Gênesis, aparecendo na conversa, né? Só que retrabalhado enfatizando o perdão. Outro detalhe interessante de mencionar é o tamanho da dívida desse servo, né? Que são aqui, segundo essa tradução, acho que dá 10 mil talentos, né? E aí uma coisa que a gente faz geralmente é tentar identificar o valor desses talentos. E isso é praticamente impossível. A gente não tem exatamente quanto valeria o talento, não porque não exista registro disso, existe. Mas o talento era uma medida que variava de lugar para lugar. Então a gente não tem certeza se no Evangelho isso está sendo usado como a medida de talento da Ática, ou a medida de talento, por exemplo, da região da Síria, que é o mais provável. Se for a região da Síria, é uma quantidade, né? É um valor menor um pouco, mas de qualquer forma, seja qual for a medida desse talento, isso é só para dizer que a gente não tem exatamente, embora alguns comentários também vão afirmar, né? Isso é tanto. O importante é um valor absurdo, é um valor que uma pessoa simplesmente não conseguiria dever, na verdade, né? Por isso, criam-se algumas hipóteses de que essa dívida não fosse de uma pessoa comum, hoje nós diríamos assim, né, de uma pessoa física. É possível que essa dívida fosse desse servo, que ele tivesse cuidando de uma região administrativa, de alguma coisa, e por isso ele tivesse uma dívida tão volumosa assim, que é uma dívida que uma pessoa não era capaz de pagar. Uma pessoa, mesmo com o seu trabalho da vida inteira, não pagaria isso, né? É impagável. É interessante isso, né, de pensar essa pessoa, quem que seria um governador de uma região ou não, mas outra coisa bacana da gente aproveitar a parábola para lembrar de como se lê uma parábola é que a parábola é uma historinha de Jesus. Ela é uma história fictícia para ensinar alguma coisa por meio dela. Então ela não é algo que aconteceu de fato, né? Então nós não temos um reino específico que tenha vivido tudo isso, né? Tem toda uma discussão, até as leis que Jesus menciona aqui, de torturar, de vender a família toda, isso não condiz muito com aquele contexto, mas Jesus está criando uma hipótese, né? uma ficção para ensinar uma verdade. Então não se preocupem de identificar tudo, quando foi que aconteceu isso. Não aconteceu isso, né? Isso é tudo uma história para Jesus ensinar outra coisa. Isso não tem problema nenhum, todo mundo sabe disso. Então os valores também aqui eles são mais importantes para se entender. É uma dívida impagável, a desse sujeito. A do outro sujeito, a do conservo, né, que não vai ser alvo de misericórdia, já é uma dívida pagável, é uma dívida que uma pessoa labutando muito com seu tempo de vida e com alguns meses ou pelo menos alguns anos, ela conseguiria pagar essa do que o servo não quis perdoar, né?
Agora tem uma coisa que eu acho interessante também, um detalhe, que são os pedidos que eles fazem. Isso a tradução mais recente da Bíblia nos traiu um pouquinho, porque ela diferenciou os pedidos. Mas vejam só, lá no 26, o servo que foi perdoado pelo rei pede assim: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Lá no versículo 29, o conservo que vai implorar o perdão do servo que foi perdoado, pede assim: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A primeira diferença aqui é que uma forma de tratamento lá está senhor, né, porque está falando com o rei, e no outro aqui está falando usando você. No texto grego em si não tem diferenciação nenhuma. Os dois estão falando a mesma coisa, né? Não tem essa diferenciação. O tradutor pensou assim: não, está falando com o rei, então vamos colocar isso aqui de uma forma mais respeitosa. E a única diferença que tem, na verdade, e que sumiu aqui na tradução é a seguinte: o primeiro lá, o que é perdoado pelo rei, ele diz assim: pagarei tudo a você. Te pagarei tudo, no outro texto. O conservo não usa a palavra tudo. Aqui na tradução apareceu a palavra tudo. Tenha paciência e pagarei tudo a você. Esse tudo na segunda vez não aparece. Simplesmente pagarei a você. Até porque esse tudo aqui, ele é enfático, né? O primeiro diz tudo justamente porque é uma quantia tão impossível que ele faz questão de tentar dizer, né? Eu vou pagar tudo isso. O outro nem diz, não é uma quantia tão absurda assim, eu pagarei a você. São detalhes, né? Detalhes mas que, assim, eu gostaria que o texto ficasse igual, mais parecido num pedido e no outro, para a gente perceber que a situação dos dois é semelhante. Isso Jesus está marcando, né? A situação do servo perdoado pelo rei, que implora, é a mesma situação de dívida de um conservo que implora o perdão também, implora para não ser punido, né? Na verdade, eles não pedem o perdão da dívida. Isso é outro detalhe interessante. O servo perdoado, ele pede para ter oportunidade de pagar. Mas o Senhor diz: não, eu me apiedei e perdoo a dívida, né? Não tem essa necessidade de pagar mais. Esse valor absurdo de dinheiro que ele devia, isso enfatiza então o absurdo que é esse perdão, né? O absurdo que é esse perdão. E por esse absurdo do perdão, esse sujeito deveria estar muito feliz e também não ficar querendo que o outro, forçando o outro a pagar a sua dívida muito menor, né? Ele também deveria ter essa experiência sendo levada aos outros, né? E falar assim: nossa, eu fui perdoado ali um negócio que realmente era impossível pagar, então eu não vou ser duro com você que me deve tão menos, né? Mas de qualquer forma, é importante, o pedido dos dois é muito semelhante, embora a situação do perdoado seja muito pior, porque a dívida dele era uma dívida impagável. Pois então, vê se tem mais um detalhe, né? Tá. Então, esses são os principais detalhes assim que eu acho que passam despercebidos. Como todo mundo lembra, né? O que é o desfecho da parábola. Agora eu queria comentar essa parábola para a gente ver a profundidade do ensino de Jesus e como ele não é um ensino comum. Talvez a gente aprenda assim, como a gente viveu nesse ambiente cristão, em que já se fala tanto da necessidade de perdoar, a gente pode acabar pensando que Jesus está falando uma coisa muito normal e muito nada novo, né? Nada que os discípulos mesmos perceberiam como tão importante assim. Mas eu faço uma comparação para mostrar que, na verdade, Jesus ensina algo bem diferente. Essa comparação é com o judaísmo atual. Vou fazer uma comparação com o judaísmo do nosso tempo, né? Um texto, na verdade, de 2013, escrito por judeu para tentar explicar o Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, né? O dia de cobrir pecados no judaísmo. E aí esse pessoal, o rabino que escreveu o texto, ele estava preocupado e ele vai dizer o seguinte: olha só,
Não somos a religião de virar a outra face, de dar a outra face. Parte do problema que os judeus estão falando, né, que nós temos, é que a intenção, o propósito do Yom Kippur se transformou, e transformou aqui perdeu a forma original, né, sob a influência da versão de perdão do cristianismo. Ou seja, um judeu de 2013 reclamando que a noção judaica do Yom Kippur, do Dia do Perdão, está sendo pervertida por uma influência do pensamento cristão sobre o perdão. Isso vai ajudar a gente a entender qual que é a diferença, né? Um pouco adiante, vem outro rabino também de 2013, que vai dizer assim: não somos a religião que diz devo perdoar a todos automaticamente. Nossa religião diz, judaísmo, tá? Não somos nós. Nossa religião diz, preciso ver se você entende que o que fez é errado, se tomou medidas para que você não o repita e está fazendo um sincero pedido de desculpas para mim. Então, considerarei perdoá-lo. Né? Isso aqui, eles estão falando de perdão entre pessoas, não é pecado contra Deus. A tradição rabínica, aí sim, lá do século III, século II, já fez uma diferenciação entre pecar contra Deus e pecar contra as pessoas. Pecar contra Deus é perdoado simplesmente você se relacionando com Deus. O pecado que você cometeu contra outra pessoa, na tradição judaica, você tem que ir até outra pessoa e resolver tudo com ela para ela decidir se te perdoa ou não. Mas veja que ele marca assim, nós não temos obrigação nenhuma de perdoar, é uma coisa que nós vamos decidir aí. E aí diz mais, olha só, e se a pessoa injustiçada nunca te perdoar, né, eu cometi um erro, pedi perdão, não me perdoaram. No judaísmo vai dizer assim, a Torá aborda isso também. O ofensor tem que oferecer desculpas sinceras 3 vezes. Isso ele está trazendo daquela tradição do Rabino Hanina que a gente leu no comecinho aqui do estudo. Não é exatamente da Torá, né? É uma leitura de uma leitura da Torá. 3 vezes. Se ele ou ela não for perdoado depois disso, a expiação pode ser aceita por Deus, mas pelo menos ele pediu perdão, né? Aí, é uma parte interessante que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Precisamos, é o Rabino falando, precisamos ser o exemplo de como queremos que Deus nos trate. Seria hipócrita da nossa parte pedir perdão de Deus, mas não dá-lo aos outros. Você vai pensar assim, é parecido com o que a gente diz, mas não é igual. Tem uma diferença pontual aqui que a gente precisa observar bem. Ele está dizendo assim, precisamos ser o exemplo de como queremos que Deus nos trate. Ou seja, no nosso perdoar, nós damos o exemplo para Deus de como queremos que Deus nos trate. Nós vamos concordar aqui, né? Seria hipócrita da nossa parte pedir perdão de Deus, mas não dá-lo aos outros. A diferença, e aqui que está a importância, né? E eu acho que tudo que eu queria dizer de importante nessa noite vem agora, é que nós não, com o nosso perdão, nós não damos um exemplo para como queremos que Deus nos trate. Na verdade, Deus já nos tratou de uma forma e o nosso perdão é uma reação, é uma extensão dessa forma como Deus nos tratou. Não é um exemplo para Deus ver, é uma reação ao que Deus fez. E aí está a diferença. Ele diz, né, os rabinos vão dizer hoje em dia, né, nós perdoamos porque afinal de contas Deus nos perdoou. Mas aqui que está uma questão do perdão de Deus como entendido por nós cristãos, que talvez ajude a gente a perdoar as pessoas também. O perdão que Deus nos dá não é simplesmente assim, nós cometemos um erro contra Deus, nós vacilamos aqui e ali, e Deus olha lá de cima e diz assim, tá perdoado. Não é isso, né? O perdão que nós recebemos de Deus e todo o perdão que nós recebemos de Deus está diretamente ligado ao fato de que o Filho, Deus Filho, se encarnou, sofreu na cruz, né? Foi obediente, sofreu morte de cruz, sangrou por nós para pagar pelo nosso pecado e assim obter para nós o perdão. Ou seja, o que eu quero dizer?
é que para a gente não é simplesmente assim, o fato de Deus me perdoar me leva a perdoar o outro. Sejamos um pouco mais completos nessa afirmação. O fato de Deus, para me perdoar, se dispor, né, a se envolver de tal forma com o pecado, ao ponto de que o Filho recebeu sobre si todo o pecado da humanidade para morrer sofrendo por ela, né, isso mostra, essa ação de Deus é tão absurda e tão elevada e tão maior do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar, e eu estou tão envolvido por ela, porque eu só vivo e só tenho perspectiva de viver por causa da cruz de Cristo, desse ato extremo de Deus em meu favor, que eu sou agora trazido para esse reino em que o perdão é uma realidade, em que o perdão não é uma opção simplesmente, nem um dever externo, assim, eu tenho uma lei de fora que me manda perdoar. Não, o perdão é o que dá sentido para a minha vida, o perdão é necessário para eu viver, para eu poder continuar existindo. E eu vivo dentro do perdão de tal forma que eu perdoo também. Né? A reação do cristão é não pensar assim, eu vou ver se eu te perdoo. Não, a reação do cristão é, eu estou querendo te perdoar. A primeira disposição que o cristão tem eu sou ofendido por isso, eu quero perdoar. Até aqui essa conversa, né? E aí vem só uma relação com o Pai Nosso, para enfatizar isso, né? No Pai Nosso nós aprendemos a mesmíssima coisa que nós aprendemos nessa parábola. O Senhor é tão compassivo que perdoa uma dívida que é impagável, que eu vou perdoar essas pequenas dívidas que são completamente pagáveis e compreensíveis, porque eu sou imperfeito, como é imperfeita a pessoa que pecou contra mim. Eu vou viver esse perdão. O Pai Nosso a gente diz, né, perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós conversamos sobre isso muitas vezes também, dizendo que isso é importante, tão importante que além do Pai Nosso, no final ainda Jesus enfatiza isso dizendo, pois se não perdoardes os pecados que foram cometidos contra vocês, como é que o Pai... Se Jesus ensina isso no Pai Nosso, deixa isso para a gente repetir na oração e aprender, repete isso na explicação e ainda tem essa parábola aqui para a gente não se fazer de desentendido, né? É importante mencionar, né, até por causa desse percurso a gente pode se enganar. O perdão de Deus não é uma reação ao fato de perdoarmos, como se assim, eu perdoei o meu amigo, eu tenho mérito para ser perdoado. Não é isso, né? O perdão de Deus é o mérito de Cristo na cruz e eu sou trazido para esse âmbito em que eu sou convidado, exortado e levado a perdoar também. Agora, eu disse que o perdoado quer perdoar. Mas nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é uma realidade assim, espontânea e automática da nossa vida. Até por isso a gente precisa desse alerta de Jesus para nos lembrar desse nosso papel também. E a questão por que é tão difícil perdoar? Né? E se é tão difícil perdoar, o que eu faço? Em muitos casos, felizmente na maioria dos casos, o perdão é algo que a pessoa cristã vive com alguma tranquilidade, né? Mesmo que ela guarde uma mágoa durante uma noite, durante um dia, mas ela põe a cabeça no lugar, a raiva se aquieta, ela ora bom, eu vou perdoar, eu fui perdoado por Deus, eu também sou imperfeito, e resolve. Em alguns casos mais graves, né, não sejamos fantasiosos, isso pode ser muito mais difícil. Isso é difícil por causa da nossa imperfeição. A mesma imperfeição que me faz cometer pecado contra pessoas, também me faz ter dificuldade de perdoar pessoas. Essa imperfeição que mora dentro da gente, né, a nossa velha natureza, ela requer de nós, então, que nós oremos mais e que nós nos coloquemos diante de Deus e façamos súplicas mesmo para Ele nos auxiliar nisso também. E aí tem mais uma
Coincidência talvez, mas eu não acho que seja uma mera coincidência, né? Do que nós temos na oração do Pai Nosso e do que nós temos nessa parábola aqui. No Pai Nosso, depois de pedirmos, né, de perdoar as nossas dívidas como nós perdoamos, a gente pode até olhar em Mateus mesmo, como Mateus formula isso, né, como ele registra a oração do Pai Nosso, porque tem a outra petição que também vai ser importante, né? Olha só. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Esse mal aqui, que eu estou pedindo para livrar-me do mal, é o mesmo termo que aparece aqui na parábola quando o Senhor recrimina o servo que não perdoou o conservo. Ele diz assim, lá no versículo 32 do capítulo 18. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Esse malvado aqui, e o mal do livra-nos do mal, é o mesmo adjetivo, que é poneros em grego, se alguém tem interesse nisso, né? Mas é o mesmo adjetivo, lá na oração do Pai Nosso, ele está substantivado, né? O mal, que a gente fala assim, substantivo, um adjetivo, livra-nos do mal. E aqui eu poderia traduzir, servo mal, né? Servo mal, eu te perdoei, você não perdoou. Isso me leva a uma conclusão, e aqui não é só exegese, né? Isso é um pouco de uma liberdade um tanto poética, mas me parece fazer sentido. Eu devo orar o Pai Nosso também aqui no Mas Livra-nos do Mal, não pensando simplesmente em livrar-me do diabo, dos males que me possam acontecer, mas também do mal que há em mim, né? do mal da minha velha natureza. Livra-me do mal, Senhor, porque sem eu ser livre do mal que há em mim mesmo, eu não vou perdoar as pessoas devidamente. Livra-me do mal para eu não ser um servo malvado, depois que não perdoa o meu conservo, né? E isso eu acho importante de ser enfatizado para a gente lembrar que se é difícil perdoar, uma coisa que a gente nunca deve fazer é assim, eu não consigo perdoar, então não vou te perdoar. O que eu devo fazer eu não estou conseguindo perdoar, então eu vou me ajoelhar diante de Deus e vou pedir, Senhor, livra-me dessa barreira que eu tenho dentro de mim, que é resultado do pecado que habita em mim, livra-me disso para eu conseguir perdoar essa pessoa, para nós podermos viver, para ela não ficar com essa pendência na cabeça, nem eu, para a gente poder seguir em frente. Isso é interessante, né? Eu queria dizer isso, esse é o que eu queria ensinar, assim, lembrar você hoje, na verdade, né? E aproveitar o que eu quis fazer também, né, dessa leitura da parábola, que para alguns pode ter parecido um pouco maçante, porque eu mencionei detalhes um pouco técnicos, um pouco chatos de se mencionar, né? Mas tudo bem, eu disse que isso aqui era um estudo bíblico, né? Não é um momento devocional simplesmente, então a gente tem direito de gastar um pouco mais de cérebro também. São detalhes que eu acho importante a gente ver para ver como que a gente lê uma parábola, como que a gente lê um texto da Bíblia, como que a gente não pode simplesmente pegar um comentário bíblico e, sem verificar as fontes, confiar em todas as conclusões que ali estão. Por exemplo, né, só um último exemplo, se vocês têm força para aguentar um último exemplo, aqui na parábola de Mateus 18, aparecem os companheiros do conservo, né, os outros conservos que vão contar para o Senhor o que aconteceu. Que diz assim, vendo os seus companheiros, que são os seus conservos, né, os conservos do conservo, o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Tem comentarista que vai dizer assim, esses conservos aqui provavelmente são os anjos, ou provavelmente representam aqui as pessoas da igreja, os santos que vão fazer preces diante de Deus. Isso não é necessário.
A parábola tem um ensinamento muito pontual. A gente não precisa ficar encontrando correspondente na interpretação para cada elementozinho. Esses conservos que aparecem aqui contando para Deus, eles aparecem para a história fazer sentido, para a narrativa ter um começo, um meio e um fim. O Senhor precisava ficar sabendo do que aconteceu depois, né, do servo que mandou prender o conservo. Ele precisava ficar sabendo disso, então Jesus conta que algumas pessoas contaram. Mas não precisamos encontrar um significado para essas pessoas, né? Porque o que importa da parábola é o ensinamento que está no Pai Nosso também. Deus perdoou vocês muito mais e agora vocês vão e perdoam as outras pessoas. E é isso que a gente precisa lembrar. Pois então, era até aqui que eu queria comentar com vocês, né, e fazer esse breve estudo. Espero que tenha servido de algo, né, não necessariamente para informar vocês alguma coisa, mas para lembrar e para alertar sobre como ler também, né, sobre como é que a gente pode fazer uma leitura melhor, lidando com detalhes. Eu queria também fazer uma oração neste momento, lembrando justamente, né, das nossas limitações pessoais. Eu, como todo ser humano, já passei ao longo da vida por dificuldade de perdoar pessoas específicas, né? Imagino que alguns de vocês, ou talvez todos, também tenham vivido dificuldade de perdoar, pessoas que vivem isso por anos, infelizmente até em relacionamentos familiares, né? ou de colegas de trabalho, ou de pessoas de igreja. Mas é bom que a gente ore, né? Que a gente ore e peça a Deus para nos ajudar. E, eventualmente, se isso machuca o seu coração muito, né? Se você ainda passa por isso e não se resolve, também é interessante conversar com o seu pastor, né? Sobre isso, não para ele te julgar, mas para ele te ajudar a caminhar nesse sentido e orar com você também, né? E se unir com você nesse momento difícil pelo qual você passa. Mas aqui, né, já que estamos uma pequena comunhão distante, nós podemos também fazer a nossa prece. Façamos isso então, assim como estamos. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo ensino de Jesus e, mais do que tudo, te agradecemos pela obra de Jesus Cristo em nosso favor, porque é a partir dessa obra de Jesus Cristo que tudo faz sentido para nós, que a nossa vida faz sentido e que nós temos a nossa existência mudada, nós temos também o nosso coração mudado por obra do teu Espírito em nós. Ajuda-nos, Senhor, em nossa fraqueza, porque é fato que ainda somos falhos e precisamos tanto aprender de Ti, do Teu amor. Ajuda-nos a perdoar aqueles que agem mal contra nós. Ajuda-nos a vencer barreiras do nosso próprio coração, para que, motivados por Ti, fortalecidos por Cristo mesmo, possamos dizer, não só da boca para fora, mas de coração, que pessoas que nos fazem mal estão perdoadas, que isso não nos dá mais vontade de vingança, mas simplesmente a satisfação de saber que o amor pode cobrir esses pecados. Ajuda-nos, Senhor, esse é o nosso pedido hoje, porque somos mesmo imperfeitos e ainda há maldade em nós. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Pois então, gente querida, que Deus os abençoe. Eu dou boa noite aqui a pessoas que chegaram depois, né? O Giovanni Imisch, que é pastor lá na região de Curitiba. O Douglas Klug, que é pastor lá na região de Camaquã, em Chuvisca, no Rio Grande do Sul. Nosso irmão Stefan Freitas, que é membro aqui no Rio de Janeiro, né, na capital, não aqui de Miguel Pereira.
o pastor Fabrício também, né, manda uma saudação. Muito bom tê-los aqui, meu colega de turma do seminário, né, o Roberto Guelor também, pastor lá em Foz do Iguaçu hoje. O Bruno Barros também esteve com a gente no último estudo, está aqui de novo. Muito bom ter vocês aqui, né? Muita felicidade assim da gente poder compartilhar. E o pedido que eu faço sempre, né? Se você conhece alguém aqui da região do Rio de Janeiro, principalmente da região das montanhas aqui, né? Do lado de Miguel Pereira, Vassouras. Eu nem conheço todas as cidades aqui da região, né? Mas Mendes, temos membros de Mendes aqui que moram em Mendes. Então, nós somos a igreja luterana mais próxima que eles têm. Então, conte para eles, né, se são pessoas que precisam do perdão de Deus, que precisam de alguém para caminhar junto, para orar junto. Então, conte para essa pessoa que existe uma igreja luterana em Miguel Pereira, ansiosa para recebê-los, né? Nós estamos realizando cultos com pouquíssimas pessoas, né, com espaço assim muito menos do que 1/3 de capacidade, mas com o agendamento nós podemos fazemos atualmente 3 cultos por domingo, se for preciso fazemos 4, 5, não tem problema nenhum, e também podemos ir conversando com as pessoas online, podemos dar outro jeito de conversar no jardim da igreja, conversar no passeio da casa da pessoa. O que nós queremos é que a palavra chegue aos corações, né? Isso é o mais importante. Como vamos fazê-lo é outra questão, né? Isso se resolve, né? Mas se alguém está aqui na região das montanhas do Rio de Janeiro e você conhece, não deixe de contar que nós existimos aqui e estamos dispostos a caminhar com essa pessoa. É isso. Deus abençoe vocês, Raquel também, que comenta de novo aqui. E que acompanhem vocês ao longo desta semana e nos vemos, né? O costume se mantém. Terça-feira que vem também, às 8 da noite, estaremos aqui. Não posso dizer o tema do estudo porque eu não sei ainda, mas logo saberemos. Deus abençoe e continuamos conversando. Um grande abraço e até a próxima.